Olá, eu sou Williams Moraes, fotógrafo social em São Paulo, professor do IF. Hoje eu quero compartilhar mais uma dica com você sobre flash manual. É comum no mercado a gente ouvir sempre aquela expressão, não, eu fotografo com flash no manual ou eu fotografo no flash no TTL. Ou até mesmo, não, eu sou da tribo do TTL ou sou da tribo do manual. Eu costumo dizer que o flash, ele é bacana, ou você não precisa dividir em tribos, porque pode ser que em algum momento você utilize o seu equipamento num formato, numa configuração manual ou até mesmo TTL. Também sempre me perguntam, Williams, qual é o melhor mecanismo, a melhor configuração para o flash, TTL ou manual? Eu costumo dizer que o TTL ele te ajuda em algumas situações dentro do próprio evento social especial casamento, que talvez o TTL ele tenha alguma limitação, tá? Mas não existe nem o melhor e nem o pior, nem o certo e nem o errado. O que existe é qual você se adapta melhor. Mas lá no início da minha jornada, em um momento da minha carreira, eu falei, puxa vida, eu preciso ter um diferencial no meu trabalho. E neste momento eu falei, bom, eu vou centralizar o meu trabalho sem utilizar o flash. Mas não era por uma questão de criatividade ou até conceito, era uma desculpa porque eu não tinha habilitado ainda o conhecimento com o flash, eu não tinha intimidade. Então eu estava praticamente trocando uma deficiência e utilizando aquilo como um conceito, algo nesse caminho. Cara, não precisei de muito tempo para perceber que eu precisaria pelo menos entender de flash, tá? Porque principalmente no Brasil os nossos casamentos acontecem na maioria das vezes à noite. E à noite a gente sabe, fotografia é o quê? Pintar com a luz. Então eu passo por esse mecanismo de luz artificial ou luz ambiente. E eu fiquei durante 2 semanas treinando a luz no meu apartamento, até eu chegar num ponto que eu falei, bom, aqui eu consigo já dominar todo o mecanismo do meu flash. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque muitos mitos caíram nesse momento. Tá? A maior dificuldade do flash manual não é você dentro de um evento você definir algo como qual é a potência que eu vou utilizar, algo nesse sentido. Eu primeiro até coloco muito para as pessoas. Eu me preocupo com a execução, com a função do flash, não se eu estou falando num contexto técnico ou purista. Tá? Primeiro é importante entender o mecanismo, né? Como que funciona o flash. A régua do flash nós temos como 1/1 como carga completa. Tá? E esse é um ponto interessante na minha jornada que eu falei, puxa, eu preciso entender até que ponto vai a minha régua. Tá? E então eu fui descobrindo que é 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 32. Alguns flashes param por aqui, né? De 1/64. Outros ainda tem mais um degrau, que é 1/128. Então, eu percebi que no evento eu deveria ter um ponto de partida. E este é interessante porque é o que geralmente falta no fotógrafo ou na nossa experiência. Quando eu chego no evento, eu preciso resolver alguma coisa muito rápido, tá? Porque o evento ele é dinâmico, ele não me permite, às vezes, ter ali 5 minutos para uma configuração. Eu vou dar um exemplo que é a cerimônia. Quando inicia de fato a cerimônia, eu não tenho tempo para fazer um setup de 5 minutos, porque o evento está acontecendo. Então eu me preparo
5, 10 minutos antes, faço o setup, mas eu já tenho em mente um ponto de partida. Então é interessante, eu vou mostrar aqui no Flipchart, que no nosso trabalho, no dia do evento, se eu tenho na régua, né, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 4, 8, 16, 32, 64 e nos 1 sobre 128. Se eu amarro, ou tenho o ponto de partida 1 sobre 32, eu faço a primeira foto no espaço, eu falo, puxa, eu ainda não consegui chegar no objetivo que eu quero, eu não consegui zerar a minha fotometria. Qual é o próximo ponto? Quanto mais distante eu estou da carga cheia, menor é a minha intensidade de luz. Então, se eu preciso de luz, um pouco mais de luz, eu estou no 1 sobre 32, eu venho para casa de 1 sobre 16. Puxa, ainda não deu, ainda preciso um pouco mais de luz. Bacana. 1 sobre 8. A Williams, mas eu ainda preciso um pouco mais de luz. Legal, ainda nós temos mais um degrauzinho aqui para subir. E aí eu consigo aproveitar esse momento e ainda não utilizar da minha base, que é a fotometria. Tá? A fotometria pura. 1 sobre 4 já atendeu a minha necessidade? Bacana, atendeu. Mas qual é o grande segredo? O grande segredo está aqui, é você definir desde o início um ponto de partida. Porque geralmente, se você não tem ainda um ponto de referência, se você chega no evento e fala, puxa, a carga de 1 sobre 1 é o meu ponto de partida, pode acontecer de você estar num ambiente e ter a pressão de terceiros olhando para o seu trabalho, e até você chegar na escala de 1 sobre 32, você perca o controle do próprio evento ou da gestão do seu equipamento. Então, uma das dicas é marque um ponto de partida, tenha um ponto de partida. Tá? A Williams, como eu vou desenvolver isso? Treinando. Não existe outro mecanismo, uma outra forma, se você não praticar. Essa é a dica também do flash manual, tá? É você praticar o flash. Outro ponto interessante, agora voltando aqui para a TV, da configuração do nosso flash, é você marcar o ponto do assunto. Tá? Se você tem, por exemplo, os noivos, o casal, numa distância, é você cravar com o seu assistente, se você estiver trabalhando com flash fora da câmera, você trabalhar num posicionamento que eu chamo de 6 e 20. Né? É como a gente olhar para o relógio e marcar, eu estou de frente para o assunto, o meu assistente, ele trabalha cerca de 45 graus ou até 50 graus do assunto. Isso facilita também a produção e no decorrer da produção da luz. Um outro detalhe que é importante também é a distância do assunto. Tá? Quando você marca esse ponto, o fotógrafo ele trabalha para uma direção, o assistente ele precisa acompanhar o fotógrafo. Tá? Então, eu costumo dizer que o fotógrafo, o assistente, ele não é só um assistente, ele é um fotógrafo assistente, porque ele está fotografando também com a luz, ele está preparando aquela luz para o fotógrafo. Tá? Então, se o fotógrafo ele dá um passo para a esquerda, o assistente ele precisa acompanhar também o fotógrafo e não ficar preso ao assunto.
Williams, então você quer dizer que o assistente ele precisa olhar para o assunto, mas acompanhar o fotógrafo. Exatamente isso. Porque se eu, como assistente, presto só atenção no noivo, ou no casal, ou no assunto, praticamente eu altero a luz, né, e o resultado final da fotografia. Tá? Então é importante trabalhar esse sincronismo. O fotógrafo deu um passo para a esquerda, o assistente também precisa dar um passo para a esquerda, porque se ele ficar parado, muda a luz. Tá? Então, a distância também entre o assunto e o flash também é importante. Se você cravou uma média de 3 metros, mantenha ao máximo possível essa coerência. Tá? E se precisar alterar a luz ou precisar ter uma distância maior do assunto, recorra aí à régua de potência do seu flash. Williams, então, para você, o flash manual, ele é mais importante do que o flash TTL? Ele funciona melhor do que o flash TTL? Não, o processo de discussão ou o objetivo não é esse, escolher qual é o melhor ou qual é o pior. É estabelecer, primeiro, a ferramenta, como ela funciona, e a partir daí, qual eu me adapto, né? Ou qual se adapta melhor à minha realidade. Williams, qual é o segredo do flash? Gente, o segredo do flash está no mecanismo de ação, né? Nos botões, no acesso. Não está na régua de potência do nosso flash ou do nosso equipamento. Está de que maneira eu acesso aquelas informações e qual é o mecanismo, qual é a velocidade que eu preciso ter para lograr êxito. Eu costumo fazer também uma analogia que o flash manual é como você aprender a dirigir. No início, você presta mais atenção no barulho do motor, em que momento que o motor está pedindo a segunda ou a terceira marcha. Chega um momento que esse processo ele passa a ser automático. Ele cai no seu subconsciente e você não percebe mais. Tá? Você trabalhar com o flash no manual é a mesma coisa. Chega um determinado momento que o acesso, a intimidade que você tem com o seu equipamento, ele passa a ser orgânico. Né? Você percebe que você precisa acessar um botão ou fazer 2 ou 3 passos para você chegar até a alteração da potência do seu flash, algo nesse sentido. Então, o flash, no nosso trabalho, no dia a dia, o grande segredo do flash está no manuseio do seu flash. E a partir deste manuseio, com a intimidade, você avança no domínio desta ferramenta. Tá? E aqui tem alguns resultados com o flash no manual. Tá? Com uma luz sempre a 45, uma luz que eu chamo de uma luz de posição de 6:20. E sempre é interessante que dá para você trabalhar também este conceito fora da câmera, com flash fora da câmera, e também dá para você trabalhar com flash manual também com flash sobre a câmera. E o dispositivo também do próprio equipamento, dependendo do rádio flash, você consegue fazer alterações como a régua, né, do número guia do seu flash dentro do seu próprio equipamento, ou o assistente ele faz na base do seu próprio flash. Tá? E você ganha mais um recurso. Existe um tipo de fotografia, que é a fotografia com flash sobre a câmera,
e existe um outro tipo de fotografia. A plástica da imagem, você começa a diferenciar uma da outra e o cliente ele percebe. Tá? Então, se você ainda não teve o contato com o flash no manual ou até mesmo o flash no TTL, traga esse recurso para o seu trabalho. Né? Eu incentivo você a tirar o seu flash do case, a mergulhar também aí no seu manual, aproveitar, fazer alguns testes no seu dia a dia, né? Apagar a luz também como eu apaguei lá na sala da minha casa, entender o mecanismo do flash, porque isso vai trazer mais uma ferramenta para você e você poderá construir grandes imagens com esse recurso. Bom, essa é mais uma dica e compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal e te vejo na próxima dica. Valeu, um abraço.